Ciclo de potência gás Brayton, lista 1, exercício número 3. Então vamos aqui fazer o exercício número 3. Um ciclo Brayton ideal, portanto a gente vai considerar componentes ideais. Ar é comprimido de 100 kPa e 25 graus Celsius para 800 kPa. E depois aquecido para 1200 graus Celsius, antes de entrar na turbina. Sob a análise a ar frio, a gente vai considerar calor específico constante e a variável da temperatura ambiente. Mas a gente nem vai precisar desse dado para calcular aqui. A temperatura do ar na saída da turbina é... Bom, e aí? Bom, a primeira coisa é você desenhar esquematicamente os componentes do seu ciclo. Então eu vou desenhar aqui esquematicamente o que a gente tem. A gente tem um compressor. Do compressor ele vai para a câmara de combustão. Da câmara de combustão ele vai para a turbina. Da turbina, como eu estou falando de um ciclo, ele vai para o trocador de calor para fechar o ciclo. Então esse é os componentes do ciclo ideal, nesse sentido aqui, taxa máxima nesse sentido. Eu posso numerar aqui, ó, 1, 2, eu gosto de numerar no ciclo Brayton a entrada do compressor, a partir da entrada do compressor, mas você pode numerar do jeito que você achar mais conveniente. E uma coisa interessante seria fazer também um diagrama temperatura-entropia. Eu vou fazer aqui temperatura-entropia, aqui é a entropia, né? E aqui é a temperatura. Essa curva, a gente sabe que ela tem essa característica logarítmica exponencial. De onde que vem esse comportamento? Vem da equação da entropia, né? ΔS, a variação da entropia, é igual a Cp ln de... Deixa eu escrever um pouquinho mais para a esquerda aqui, senão não vai caber. Isso aqui vem do... A variação da entropia é igual a Cp ln de... Vou pôr aqui temperatura de saída menos temperatura de entrada, menos R ln de pressão de saída menos pressão de entrada. Então, se a gente fixa uma razão, aqui a gente tem uma pressão que a gente chama de pressão de baixa, e aqui é a linha da pressão de alta. Se a gente fixa uma razão de pressão fixa, esse valor aqui é fixo, o R é a constante do gás, se for o ar, 287 joules por quilograma Kelvin, esse valor aqui é fixo. Então, eu posso calcular a variação de entropia em função de uma temperatura de saída, sabendo a temperatura de entrada. Então, se eu vario a temperatura, eu consigo calcular não a entropia em si, a variação de entropia. Então, partindo de uma condição de referência, a gente consegue calcular, e o gráfico tem esse comportamento em função desses LNs aqui. Feito isso, a gente tem o quê? O compressor. A entrada é aqui, vou fazer de vermelho aqui para o gráfico não ficar muito cheio. Aqui seria a entrada do compressor. Se for uma compressão isoentrópica, esse ponto 2 aqui, considerando isoentrópica, aumento para 3 e uma expansão isentrópica, ponto 4. Então aqui seria 1, o 2 isoentrópico, 3 a saída da câmara de combustão e o ponto 4 isoentrópico. Ele quer saber a temperatura na saída da turbina. Então ele me deu o que? Ele me deu aqui, ó, se eu fizer uma tabela dos dados, vamos organizar uma tabelinha aqui dos dados com os estados. É sempre bom fazer o diagrama, os componentes, o diagrama e uma tabela dos estados. A gente tem aqui a pressão é em kilopascal, e a temperatura é sempre bom usar em Kelvin. As contas têm que ser feitas em gases ideais, a temperatura em Kelvin. Então ele me deu aqui a pressão de entrada de 100 kilopascal, temperatura de entrada de 25, que dá 298,16 kelvins. Ele deu a pressão, ele aumenta a pressão para 800, então, portanto, o P3 também vai ser 800, e o P4 ele volta para 100. Se a gente olhar aqui no diagrama, é isso aqui. Ele é aquecido na saída da câmara de combustão para 1.200 graus Celsius. Então, é esse ponto 3 aqui, ó, no gráfico, 1.200 graus Celsius está 1.473,16 kelvins, certo? 1473,16. E ele quer saber o quê? Ele quer saber a temperatura 4 aqui, ó. Qual que é essa temperatura 4? Então, aqui, se a gente está considerando um processo isoentrópico na turbina, uma expansão isoentrópica, a gente pode usar a equação isoentrópica. T4
Deixa eu fazer de preto aqui. Usando a equação isoentrópica para gases ideais, a gente sabe que T4 sobre T3 é igual a P4 sobre P3 elevado a K menos 1 sobre K. Temperatura 4 é o que ele quer saber. A temperatura 3, importante, fazer as contas com ela em Kelvin. Então é 1473,16 kelvins. A pressão 4 é a pressão de baixa, 100 kPa, e a pressão de alta é os 800 kPa. 1,4 menos 1 sobre 1,4. Isso aqui me dá uma temperatura 4 de 813,25 kelvins, que dá em graus Celsius 540 graus Celsius. Ele foi capcioso aqui nas alternativas. Por quê? Porque, primeira coisa, eu preciso converter para Kelvin aqui, em Kelvin, para fazer as contas. Por quê? Porque eu estou multiplicando, eu não estou fazendo uma somatória aqui, eu estou multiplicando, então a temperatura tem que ser em Kelvin. Então eu acho 813 kelvins. Só que no gabarito aqui, ele me deu as alternativas em graus Celsius. E ele me deu uma das alternativas como 813 graus Celsius. Aí o aluno faz a conversão aqui para Kelvin e calcula em Kelvin, e na hora de marca os 813, só que lá está em graus Celsius. Ou o aluno erra aqui e não converte para Kelvin, faz a conta aqui em graus Celsius. As duas vão estar erradas. Então, o gabarito correto é 540 graus Celsius. 540 graus Celsius dá o item letra A. 540 graus Celsius.